Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauim. Desde já peço que você curta e compartilhe o link dessa transmissão. Se nos acompanha pelo YouTube, se inscreva se ainda não se inscreveu no canal da comunidade. Curta também o link, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Para que mais pessoas amem a palavra de Deus, tenha esse incentivo de começar a estudar a palavra do Senhor. Talvez hoje nós tenhamos mais barulho que comum, além dos barulhos da galinha e dos pintos, que está tendo uma obra aqui em frente de casa. Provavelmente vocês vão escutar mais barulho do que o normal. Vamos começar com a mandação do Espírito Santo sobre todo o nosso estudo bíblico, que nos dê sabedoria e nos conduz. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nossos pensamentos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, conduz-nos à vontade de Deus, por vossa graça. Amém. Amém. Capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. Conspiração contra Jesus. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de ardil, para matá-lo, pois diziam durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ter vendido este perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, porque é para vocês. Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiseres podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o Evangelho ao mundo, no mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Aquela mulher que veio ungir Jesus, ela quebrou um frasco de perfume muito caro e derramou sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos ficavam repreendendo, porque ele não vendeu esse perfume para dar aos pobres. Jesus vai dizer que ela verdadeiramente fez uma obra boa. Os judeus, eles tinham 2 maneiras de fazer essas boas obras. Uma era através da esmola e outra era através da caridade. E nessas obras de caridade entra a sepultura dos mortos. Então, e as obras de caridade, elas superam as esmolas. Então, essa mulher fez algo maior do que se ela tivesse vendido. Se mesmo que Jesus fosse uma pessoa qualquer, ela teria feito uma obra maior, porque ela preparou a sepultura. E Jesus vai dizer, que aquela mulher verdadeiramente fez uma obra de misericórdia, fez algo bom. Judas Iscariote, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar dinheiro.
e ele procurava uma oportunidade para entregar. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse: Ide à cidade, um homem levando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a minha sala, em que eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofados. Fazei os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estava à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhes, um após o outro: Acaso sou eu? Ele, porém, disse: Um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria esse homem não ter nascido. Jesus aqui, ele anuncia que será traído. E aí ele diz: é um dos que comem comigo. Ou seja, é um dos mais próximos. Um daqueles que estavam junto com Jesus. Porque as traições referentes à igreja de Jesus são de pessoas que estão bem próximas, pessoas que verdadeiramente, elas estão dentro da igreja, e pessoas que têm cargos importantes. Judas era uma dessas pessoas, bem próxima de Jesus, que ele que era encarregado da bolsa, de comprar os alimentos, ele é que ficava com o dinheiro. Era uma pessoa que tinha um cargo de confiança, podemos assim dizer. E foi esse mesmo que entregou a Jesus. Nós somos próximos de Jesus, porque Jesus nos convida, à sua ceia. Estamos todos os domingos comungando o corpo do Senhor. É preciso que nós não caiamos na tentação de trair Jesus pelo mundo, até mesmo por nós mesmos, para nos satisfazermos, mas sermos fiel a Jesus até o fim. Instituição da Eucaristia, versículo 22. Enquanto comia, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aqui Jesus, ele institui a Eucaristia, Ele toma o pão, abençoa e diz: Isto é o meu corpo. Toma o cálice, abençoa e diz: Isto é o meu sangue. Ele não vai dizer: isto representa o meu corpo, ou isto parece com o meu corpo, isso parece com o meu sangue. Não. Jesus afirma aqui: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Este é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente, que Ele deixou para cada um de nós, para sermos força, para ser remédio em nossa alma. Porque é o próprio Cristo que se dá no pão e se dá no vinho. Foi Ele mesmo que instituiu este sacramento. Por isso, meus irmãos, nos aproximemos dos sacramentos da Eucaristia com todo fé, com toda a esperança de transformação. Predição da negação de Pedro, versículo 26. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência: mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhe: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Não fostes capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo as mesmas coisas. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono, e não sabiam o que dizer. E vindo pela 3ª vez, disse: dormi agora e repousai. Basta, agora chegou. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que meu traidor aproxima-se. Jesus, ele se encontra em uma angústia extrema. Talvez alguns de nós estejamos passando também por grandes angústias. Não comparável à de Jesus, de saber daquilo que ele ia passar. Saber toda dor, toda rejeição pelo próprio povo. Jesus se angustiou-se ao ponto, que São Lucas vai relatar, que ele suou sangue, tamanha angústia. E aí Jesus, na sua oração, ele vai dizer a Deus: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Às vezes a gente está angustiado. Talvez ache que Deus não possa fazer. Por que Deus não salvou? Não deixou vivo meu irmão, meu pai, minha mãe? Por que Deus não me livrou deste acidente? Não me livrou dessa situação? Jesus vai dizer aqui: tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Porém, não se faça o que quero, mas o que tu queres. Nossa oração, a gente vê, nos capítulos anteriores, Jesus diz: tudo que pedires a Deus, nos será dado. Se tiver de fé, podereis dizer a essa montanha: daqui lança ao mar, e ela irá. Mas agora Jesus vai dizer aqui para nós, não se contradizendo, mas para que a gente entenda que a nossa oração ela é ouvida também quando nos leva à salvação. Se aquilo que nós estamos pedindo nos prejudica no nosso caminho da salvação, aquilo não se sucederá, certo? E aí Jesus vai dizer: contudo, não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Essa deve ser a nossa oração. Sabemos que Deus tudo pode. O nosso dever é pedir. Nosso é pedir. A Deus cabe fazer a sua vontade. Mas que seja sempre feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a melhor para nós. Para a nossa salvação. É melhor não recebermos aquilo que pedimos e ganharmos a vida eterna do que recebermos e a pedir.
perdermos. A prisão de Jesus. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com a multidão, trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhe uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai bem guardado. Então logo chegou, aproximando-se dele, e disse: Rabi, e beijou-o. Ele lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Saíste para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendeste. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram e agarraram. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, o chefe do sacerdote e todos os sinédrios procuravam uma testemunha contra Jesus para matá-lo, mas não encontraram, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a esta acusação o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunho contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus vivo, bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: que necessidade temos de testemunha ainda? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, esbofeteá-lo, e dizer: dá uma de profeta. E os criados os esbofeteavam. Jesus, que é preso, levado ao sinédrio, é acusado por vários falsos testemunhos. E os sacerdotes, aqueles que já eram para estar preparando o povo para a vinda de Cristo, são aqueles mesmos que acusam Jesus. E ao perguntarem se Jesus era o Cristo, o Messias, Filho de Deus bendito, Jesus afirma que sim, eu sou. Essa palavra, eu sou, se refere a Deus. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestou a Moisés, Moisés perguntou qual era o nome de Deus. Deus disse: eu sou. Então, os judeus, quando escutaram essa palavra, eu sou, entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus, porque de fato ele é Deus. Então, se indignaram contra Jesus. Batiam no rosto de Jesus, cuspiam, colocavam um pano no rosto, e ao baterem perguntavam, né, dá uma profecia, né, quem foi que te bateu? E até os criados, né, aqueles que só estavam lá, entraram nesse ato de crueldade. Versículo 66. Quando Pedro estava embaixo do pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo que Pedro se aquecia, fitou e disse: também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: não sei nem compreendo o que diz. E foi para fora, para o pátio anterior, e o galo cantou.
E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. São Pedro aqui, né? Ontem nós celebramos a memória de São Pedro e São Paulo. Este homem, antes medroso de testemunhar a respeito de Jesus, negou Jesus na frente de criados. Mas ele, movido pelo Espírito Santo, vai dar testemunho de Jesus diante de todo o povo. E quando Pedro estava lá, que ele negou Jesus a primeira vez, o galo cantou. E este cantar do galo não o despertou, né? Ele não se lembrou daquilo que Jesus tinha dito. E ainda negou mais 2 vezes. E quando o galo cantou pela segunda vez que ele se lembrou, Pedro chorou amargamente por ter negado o seu mestre. Que nós possamos, se cairmos na tentação, né? Que Deus nos livre disso, mas fazendo alguma coisa que desagrade ao Senhor, que possa gerar em nós esse sentimento de remorso, né? de tristeza, e nos fazer chorar arrependidos de termos feito qualquer coisa contra o nosso Senhor. E que nós peçamos o Espírito Santo para que nós não caiamos mais, para que sejamos como Pedro, que antes era medroso, antes negou a Jesus, mas deu testemunho de Jesus para o mundo inteiro. Aceitou morrer por Jesus, aquele que fugia da morte, das acusações, aceitou ser morto, ser crucificado, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer igual a Jesus. Possamos ter essa coragem, que o Espírito Santo nos fortaleça cada dia mais. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.